Fala pessoal, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Radar das Opções, nosso programa aí de todas as terças-feiras para falar sobre opções. Hoje eu vou falar sobre uma variável que, se não for a variável mais importante para se operar opções, é uma das, com certeza, né, que os principais traders, investidores ficam de olho, né, e que acaba confundindo muitas pessoas quanto à movimentação do preço das opções, né? Esta variável, a título, na verdade, é pedido de diversas pessoas que me pediram para estar comentando sobre o assunto. Essa variável é a volatilidade implícita. Então, eu quero explicar um pouco do que é a volatilidade implícita, o comportamento do preço das opções de acordo com alguns cenários, né? Então, é muito importante a gente entender, até para uma eventual recomendação ou eventual entrada numa opção, você entender o porquê que a opção está agindo com determinado movimento. Então, muitas pessoas acabam comprando uma opção a seco, até mesmo fora do dinheiro, né? Aqueles pozinhos. E o mercado começa a andar a favor, começa a subir e a opção simplesmente fica parada, não sobe, às vezes até cai, às vezes até desvaloriza, né? Uma opção de compra, no caso, quando você tem o mercado seguindo a favor ali da operação. Então, por que isso acontece? Isso pode ser explicado diretamente também pela volatilidade implícita. Tá? Então, a gente tem assim, na precificação, no modelo de preço teórico das opções, o que é mais utilizado é o modelo de Black-Scholes. O modelo de Black-Scholes, ele utiliza alguns parâmetros para determinar o preço teórico, o preço que deveria ter uma opção. Então, a gente tem basicamente 5 parâmetros. A gente tem o preço do ativo objeto, a gente tem o strike da opção, importante também. A gente tem o tempo que falta para o vencimento, a gente tem a volatilidade e a taxa de juros. Ora, taxa de juros é definido já pelo mercado, então isso é um input, na verdade, já fixo. Strike também já está sendo definido pelo mercado, né? Um input já fixo, você já tem lá na tabela dos strikes das opções, isso daí já é pré-definido. Tempo que falta para o vencimento, também você tem um dia de vencimento já pré-definido, então isso daí também é um input já fixo. Depois a gente tem a questão do preço da ação. Bom, o preço da ação também já é imputado pelo mercado. Então, qual que é a única variável que causa essa distorção entre o preço que deveria custar uma opção e o preço que ela realmente custa? É a volatilidade, porque o preço teórico de uma opção, ele utiliza-se da volatilidade histórica. Só que a volatilidade histórica não é necessariamente a volatilidade que o mercado está precificando, que é chamada de volatilidade implícita. Então, Danilo, se puder botar aqui na minha tela, deixa eu mostrar aqui, essa aqui é a plataforma que eu utilizo, né, o FlexScan, e aqui eu peguei um exemplo da Petri E27. A Petri E27 ela tem strike em R$ 27,00. Aqui a gente tem a data para vencimento, o spot, né, o preço da ação a R$ 26,57, e ele me diz aqui que o preço da opção deveria custar 37 centavos, tá? 37 centavos. Aqui ele mudou um pouco, deixa eu só alterar aqui, colocar que ele está justamente em cima do... pegar aqui para a Petri F27, que talvez a gente tenha uma... que ele está bem em cima do preço teórico. Aqui, beleza, F27. Beleza, aqui a gente tem uma distorção melhor. Então tá aqui, ó, 27. O que ele tem? Volatilidade projetada é o quê? A volatilidade histórica, 41,26% ao ano, tá? Isso aqui é dado ao ano. Ele me diz o quê? Preço teórico, R$ 1,20. Essa opção ela deveria custar R$ 1,20, só que ela está neste momento custando 98 centavos. Por que isso acontece? Porque a volatilidade precificada para essa opção está em 34,20%. Então, o que é importante a gente ter em mente? Que cada opção ela tem uma volatilidade implícita
diferente. E a gente observa um comportamento. As opções que estão no dinheiro, ATM, então, por exemplo, a Petro está aqui cotada a 26,50. Se eu pegar aqui o strike, a F265, que tem um strike a 26,50, essas opções serão as que terão a menor volatilidade implícita, tá? Quanto mais fora do dinheiro você tem uma opção, ou mais dentro do dinheiro você tem opção, a volatilidade implícita, ela tende a ser maior. Então, o que acontece? Ele se forma o que é chamado de sorriso da volatilidade. É essa estrutura aqui, né? Que, em teoria, ela fica como um sorriso, né? As opções que estão mais no dinheiro têm a menor volatilidade implícita e quanto mais para os extremos, esse valor vai aumentando. Observe que quanto maior a volatilidade implícita, maior o preço de uma opção, tá? Então, muitas vezes você compra aqui, ó, uma opção que está nessa faixa aqui da curva, fora do dinheiro, um pozinho lá, e o que acontece? O mercado começa a subir. Começa a subir, ela começa a vir para a faixa de ATM, no dinheiro. Ou seja, naturalmente ela perde volatilidade. Ela perde volatilidade. Então, ela só vai voltar a ganhar volatilidade quando ela passar para dentro do dinheiro. Ou seja, para uma opção que está fora do dinheiro voltar a ganhar valor de maneira significativa, ganhando volatilidade também, ela tem que sair de ATM e começar a ficar ITM, dentro do dinheiro. E o que acontece? Observem essa variável aqui, ó, das opções, Vega. O Vega, ele me diz que a opção, aqui está para cada 1.000, tá? Mas ele me diz que a opção ela desvaloriza 3 centavos para cada ponto percentual de volatilidade. Então, se a gente perder 10 pontos percentuais de volatilidade, o que acontece? São 30 centavos que a opção ela vai desvalorizar. Então, isso acontece muito. As pessoas compram com a volatilidade implícita lá em cima. Deixa eu aqui, ó. A gente tem aqui, ó, preço teórico. Para essa opção, a F265, que ela é ATM, ela está no dinheiro, eu tenho a volatilidade histórica de 41,26, o teórico dela de 1,42, mas ela está cotada a 1,22. Se eu simular aqui, ó, uma volatilidade implícita de 50%, o preço dessa opção viria aqui para 1,70. O que acontece? Quando o mercado ele tem muita volatilidade e incerteza, essa implícita sobe. E muitas pessoas compram a opção a seco, pagando alto numa volatilidade implícita. Depois a implícita começa a cair e mesmo que o mercado ele suba, o que acontece? Essa opção ela desvaloriza. Observe aqui, ó. Deixa eu colocar no gráfico que você vai ver o comportamento da mudança da volatilidade implícita no preço da opção. Esse gráfico é como se você tivesse comprado a opção neste exato momento. E aí, se o mercado começar a subir, se, por exemplo, o mercado subir aqui 2% na Petrobras, vai dar 23% de retorno essa compra dessa opção a seco. Só que o que acontece se eu pegar uma opção que está muito fora do dinheiro? Se eu pegar uma opção que está muito fora do dinheiro, vamos pegar aqui mais para cima. A F30 aqui, vamos ver se tem negociação. Você tem até uma volatilidade, a volatilidade implícita ela está menor. Ó, se eu pegar aqui, por exemplo, para a E300, que tem strike em R$30 para o dia 21, 4 dias úteis para o vencimento, eu vou ver que a volatilidade implícita dela está em 51%. E a histórica é 41%. Esse aqui é o gráfico, tá? Se o mercado começar a subir e a gente tiver uma alta aqui, por exemplo, de hoje para amanhã, de simplesmente 1%, a operação ela vai dar aqui, ó, 1%, 2%. Ela vai dar, tá aqui, ela vai dar aproximadamente 20% de retorno. Só que o que acontece? E se essa volatilidade começar a cair? Eu vou botar aqui um slice de 10% de perda de volatilidade.
olha o que acontece nessas linhas aqui. Se o mercado subir de hoje para amanhã, Petrobras subiu 6%, essa opção ela vai valorizar 450%, mas só pela perda de 10% da volatilidade, você perderia aqui, você ganharia só 285%, só entre aspas, tá? Só entre aspas comparado à perda que você vai ter referente à gordura da opção nessa eventual perda de volatilidade. Se perder 20%, a operação vai render só 145%, também entre aspas, porque é um valor, né, bem interessante se a gente tiver toda essa movimentação de alta. E se o mercado continuar como está, vou colocar aqui ó, no 0 a 0. Se o mercado subir 1,5%, essa opção ela não vai dar nada, vai ficar no 0 a 0. Só que se ela perder 10%, você vai perder 50% de valor na opção, e se ela perder 20% de volatilidade implícita, você vai perder 77% do valor da sua opção. Então, se o mercado subir perdendo volatilidade, pode ser que a queda da volatilidade ela seja muito maior do que a valorização dado o andar, né, a subida do preço da opção. Então, essa variável acaba sendo muito importante. Gabriel, se puder puxar aqui para mim. Então, pessoal, se atentem, foquem nessa variável. É importante você ver como é que está o smile de volatilidade, o sorriso da volatilidade, porque às vezes você consegue pegar uma opção que está fora do dinheiro, mas com uma volatilidade implícita baixa, né? Quando a gente vai montar uma estrutura, um straddle, por exemplo, é importante você olhar para a implícita também. Se você tem a expectativa de que o mercado ele vai subir, mas a implícita ela está alta, você tem que ter ideia de que essa implícita ela pode secar e você perder valor na sua operação. Então você pode utilizar estruturas, uma trava de alta, por exemplo, em que você consegue neutralizar a perda da volatilidade quando você tem uma ocasião de uma implícita muito alta. Beleza? Bom, então essa era a variável que eu tinha para trazer hoje para vocês. Eu espero que tenha dado para entender um pouco mais sobre o que é a volatilidade implícita e a importância dela nas operações. E agora a gente vai se ver no próximo programa, próxima terça-feira, e ficamos por aqui.